Fala, povo! Bom? Nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês como é o comportamento da descarga do circuito RL. Nós já vimos na aula passada a descarga do circuito RC e como que a gente trabalha com esse comportamento da descarga do capacitor. Vocês vão ver que a descarga do elemento RL, do circuito RL, é muito semelhante, para não dizer igual. Então, vamos dar uma analisada no exercício e a gente vai ver como que funciona essa descarga do circuito resistivo indutivo, ok? Vamos lá para o exercício. Eu tenho a fonte de tensão no valor de 10 volts, tenho a chave que está fechada e vai ser só aberta em T igual a zero, um resistorzinho valendo 5 ohms, um resistor 2 valendo 2 e em paralelo com ele um indutorzinho de valor de 2 Henries. Eu quero analisar nesse circuito como que vai ser a descarga do indutor. Então vamos analisar antes de eu abrir a chave. Como que esse circuito está? Bom, a primeira suposição que nós temos que fazer é se ele está por um longo período nesse estado. Por que é importante fazer isso? Porque se ele está por um longo período nesse estado, antes de eu abrir a chave, o meu indutor vai estar funcionando como um curto-circuito. Ele já teve tempo suficiente para carregar, então ele está ali funcionando como se fosse um curto. Se ele funciona como se fosse um curto, o meu resistor R2 não vai ter corrente passando por ele. Então, a única coisa que vai estar funcionando vai ser o curto que está aqui. Então, a corrente do circuito vai circular pelo indutor e não pelo resistor de R2. A corrente que passa no R2 é zero, certo? Beleza. Qual que é a corrente, o valor do IL? Se vocês repararem, se isso aqui é um curto, a única coisa que está limitando a corrente nesse circuito é o resistor de 5 ohms. Então, se eu tenho 10 aqui, 5 ohms aqui, aplicando a lei de Ohm, 10 dividido por 5, eu chego na minha corrente igual a 2 ampere. Então, essa corrente é a corrente antes de eu abrir a chave. Peço que vocês se recordem que o indutor ele não varia a corrente dele instantaneamente. Isso quer dizer que se tem 2 ampere nesse instante antes de eu abrir a chave, na hora que eu abrir a chave, ele ainda vai continuar com 2 ampere. A energia não vai variar nesse instante infinitesimal. A partir de então, para T maior ou igual a zero, eu vou ter esse circuitinho funcionando, né? A minha chave abriu, e aí eu vou ter simplesmente, né, o indutor em paralelo com o resistor. Vou deixar aqui o IL que estava circulando aqui, só para a gente lembrar dele, que é a corrente de 2 ampere, está aqui. O que acontece? Eu tenho o indutor, então, agora que está carregado e ele está conectado no resistor de 2 ohms. Bom, ele vai, então, a partir desse instante, fornecer energia para o resistor, ele vai se descarregar. Então, ele vai atuar como se fosse uma fonte. Ele reteve energia e agora ele vai entregar energia para o circuito, vai se descarregar. Na hora que ele fornecer essa corrente, vai passar a corrente no resistor e aí você pode calcular a tensão no resistor, tal qual eu deixei indicado aqui para nós. Né? A corrente vai do maior potencial para o menor potencial, provocando essa queda de tensão no resistor. Vejam bem, o resistor está em paralelo com o indutor, então eu posso escrever com toda certeza que a tensão no resistor é igual à tensão no indutor, porque eles estão em paralelo. Bom, eu consigo calcular a tensão no resistor. A tensão no resistor vale R, que é o valor dele, vezes a corrente que está circulando pelo resistor. Então, que é o próprio I. Esse I é esse I que está aqui. Se os senhores observarem, a corrente de descarga do indutor está no sentido contrário da corrente que carregou ele, certo? Então, se ela está no sentido contrário, eu vou colocar aqui um menos para indicar que ela estava no valor contrário da corrente de carga, ou seja, menos L dI dt. Pois bem, eu vou passar esse L para cá, para o outro lado da igualdade, então eu tenho aí RI mais L dI dt igual a zero. Se vocês observarem essa equação já se parece bastante com a equação que a gente tinha lá do RC.
Eu vou simplesmente agora eliminar o termo que está aqui multiplicando a derivada, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou dividir a equação inteira por L, então fica L dividido por L vai dar 1, então sumiu com L daqui. O RI que está aqui vai ficar R dividido por L vezes I, e 0 dividido por L dá próprio zero. Aqui sim eu tenho a equação diferencial que vai mostrar a descarga desse indutor. Se vocês estão lembrados, essa equação é muito semelhante à equação de descarga do capacitor. Ah, vocês não estão lembrados? Então, peraí. Vamos dar uma olhada aqui e relembrar o que estava acontecendo. Lá no capacitor, a equação que eu resolvi era dVc dt mais 1 sobre RC vezes o VC igual a zero. Ou seja, a variável que eu tinha interesse, 1 dividido por alguma coisa vezes a variável que eu tinha interesse igual a zero. Comparem aqui com a equação que nós encontramos. Então, dI dt, o I é a variável que eu tenho interesse, ele está aqui. A única diferença que está aqui é que aqui é 1 dividido por o RC, que eu chamei de tal, e aqui eu tenho R sobre L. Bom, se eu quiser deixar exatamente igual aqui, 1 sobre alguma coisa, eu posso pegar nessa equação e dividir R por R em cima e embaixo. R dividido por R dá 1, e aqui fica L sobre R. Vou escrever isso aqui de novo. Agora sim, eu tenho exatamente a mesma coisa. dV dt mais 1 sobre RC vezes tensão igual a zero. Aqui, dI dt mais 1 sobre L sobre R vezes I igual a zero. Se eu chamar isso aqui, então, de tal, eu posso chamar isso aqui também de tal. Tal era a constante de tempo. E aí, a forma de resolver é exatamente igual. Eu cheguei na seguinte solução, que a tensão dependia da tensão inicial do capacitor E elevado a esse mesmo valor que estava aqui, né? E elevado a menos 1 sobre esse valor, T menos T0. É a mesma equação. Se é a mesma equação, a resposta vai ser a mesma. Então, a corrente no indutor vai ser a corrente inicial dele, E elevado a menos 1 sobre tal, T menos T0. Onde o tal, aqui nesse caso, vale L sobre R. Tá? Que é esse valor que nós encontramos aqui, L sobre R. Então, não tem segredo. A descarga desse circuito RL vai se comportar exatamente como se comporta a descarga do circuito RC. E o que eu preciso saber, então? A corrente inicial que estava nele e o tal. Bom, o tal, vejamos aqui, é L sobre R. O L vale 2, o R também. Então, aqui o tal vai dar 2 dividido por 2, vai ser igual a 1. A corrente inicial que eu tinha calculado nele era 2 A. Então, beleza. A corrente, então, vai ser 2, que é a corrente inicial, E elevado a menos 1 dividido por 1 é o próprio 1. Então, ficou só menos aqui. E o T0 é esse valor de T0 aqui. Então, como o T0 vale 0, beleza, dá 0 aqui. Então, a minha resposta final seria I de T igual a 2 elevado a menos T. Então, observe. Facilmente, eu consigo calcular a descarga desse circuitinho RL. Então, a partir de agora, os exercícios que a gente pegar para trabalhar com descarga RC ou descarga RL é a mesma forma de tratar. Eu preciso saber, então, tanto para a descarga RC quanto para a descarga RL, a condição inicial da variável que eu estou interessado, né? Se for tensão, vai ser a tensão no capacitor. Se for corrente, vai ser a corrente no indutor. E preciso saber a constante de tempo de descarga. Então, para o capacitor, tal vale RC. Para o indutor, o tal vale L dividido por R. E assim a gente consegue trabalhar nos nossos circuitinhos e analisar os transitórios de descarga do circuito resistivo e do resistivo capacitivo e do resistivo indutivo. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios que aí a gente vai treinando e fixando esses conceitos. Beleza? Aquele abraço, galerinha!